Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem testemunhal. Hoje, quero compartilhar uma mensagem baseada num testemunho de vida particular, mas alicerçada na Bíblia Sagrada, com o tema Olhando pela Janela. Às vezes, a janela da nossa vida nos proporciona uma visão única, e através dela, podemos aprender valiosas lições espirituais. Particularmente, foi em uma janela que tive há 14 anos uma das experiências mais inesquecíveis da minha vida. Em um dia específico, meu filho primogênito, na época com 14 anos, chegou em casa vindo dos ensaios de música da igreja, reclamando de uma forte dor na barriga. A princípio, como um bom brasileiro, me aventurei a medicá-lo dizendo: "Tome, meu filho, um analgésico e você ficará bem." Ele realmente melhorou da dor e fomos dormir. No entanto, no início da madrugada a dor voltou forte e ele não quis me chamar. Permaneceu na sala até o dia amanhecer. E assim, logo que acordei, o levei a um hospital. Lá, o médico, nosso conhecido e por sinal dono do hospital, disse que teria que fazer uma ultrassonografia, o que só foi possível por volta das 21 horas. A especialista começou a realizar o exame e naquele momento eu a observava atentamente. Em certo instante, percebi que seu olhar parou e seus olhos se fixaram em um local específico. Por alguns minutos, ela olhou cuidadosamente até que encerrou o procedimento. Na minha mente, eu disse a mim mesmo: Jesus, tenha misericórdia. O que está acontecendo? Em seguida, ela disse: "Pai, aguarde na sala ao lado, pois vou me reunir com alguns colegas e em breve chamaremos você para uma conversa." Após alguns minutos, eles me chamaram e foram diretos ao me informar que a ultrassonografia tinha localizado na cabeça do pâncreas do meu filho um tumor de 10 centímetros por 8 centímetros. Confesso que o chão fugiu de debaixo dos meus pés e fiquei sem capacidade de reação por uns instantes, sem fala. Logo em seguida, me passaram o procedimento posterior para levá-lo a um centro especializado onde seriam tomadas as providências devidas. Meu filho estava no quarto me aguardando e quando cheguei ele me perguntou: "Pai, estou bem?" Eu disse: "Sim, meu filho, tudo está bem e você vai ficar bom. Vá dormir, amanhã é um novo dia." Foi nessa madrugada que vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Debruçado na janela daquele hospital, eu olhava para o meu filho dormindo tranquilamente e ao mesmo tempo observava o mundo exterior. Foi naquela janela que se passou um filme inesquecível. Eu vi o nascimento do meu filho, seu primeiro sorriso e como ele adorava dormir sobre o meu peito quando ainda era bem novinho. Pude ver ele começando a engatinhar. Vi como se fosse ao vivo ele dando os primeiros passos, seu aniversário de um aninho. Vi ainda na ocasião do culto de ação de graças pela minha ordenação a pastor, ele pegando o microfone das mãos do meu saudoso pastor Iracino e dizendo para toda a igreja que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados, eu chorava muito naquela madrugada. Precisava me apoiar na janela, pois a dor era muito forte naquele momento e o medo de perder meu filho era gigantesco. Foi então que, num dado momento daquela madrugada de verão, vi pela janela um mendigo passando e comecei a observar, pois ele estava a uma distância de uns 80 metros e ficou ali parado. Olhando aquela cena, eu disse a Deus: "Senhor, ali está um homem cheio de privações, mas com certeza neste momento ele é mais feliz do que eu. Deus, eu abro mão de todos os meus bens. Estou disposto a deixar minha empresa. Abro mão de luxo, de conforto. Não me importa em vir a morar debaixo de um viaduto, contanto que meus filhos estejam ao meu lado, vivos e com saúde. Serei um homem feliz. Deus, eu não abro mão dos meus filhos e te peço, não permita que meu filho morra por essa enfermidade." Amados, para resumir, meu filho tinha um teratoma raro na cabeça do pâncreas, do qual havia informações no mundo de apenas mais 3 casos de teratoma na cauda do pâncreas, mas não na cabeça como no caso dele. Meu filho passou por uma cirurgia de grande risco e graças a Deus, há 14 anos ele foi curado, para a glória do nome de Jesus.
Seu caso foi enviado para uma revista de medicina nos Estados Unidos para ser divulgado. Sem dúvida, o milagre de Deus na vida do meu garoto foi esplêndido, mas o que mais marcou a minha vida foi a madrugada em que eu olhava por aquela janela. Nossa janela da vida muitas vezes representa a perspectiva que temos do mundo ao nosso redor. Ela nos permite observar o que está acontecendo lá fora, mas também nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Hoje, com o brilhantismo do milagre da cura do meu filho, vou explorar passagens bíblicas que nos ensinam a olhar através da janela da fé. Janelas de oportunidade. Nas Escrituras encontramos histórias de pessoas que aproveitaram oportunidades únicas quando olharam através de suas janelas espirituais. O exemplo de Noé nos ensina a estar atentos às oportunidades que Deus nos dá. Quando Noé olhou pela janela da arca, ele viu a oportunidade de uma nova vida após o dilúvio. Da mesma forma, Deus nos oferece oportunidades de renovação espiritual. O Salmo 51, verso 10 nos diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável." Janelas da compaixão. Outra lição importante que encontramos na Bíblia é sobre a compaixão ao olhar pela janela da vida. A parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, versos 25 até o 37, nos ensina a olhar para o mundo com olhos de compaixão. Quando vemos alguém necessitado, a janela da compaixão nos chama a agir em amor e serviço. Janelas de esperança. A esperança é uma virtude fundamental para a nossa jornada de fé. Quando olhamos pela janela da esperança, vemos promessas divinas que nos sustentam nossa caminhada. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, nos diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro." É fácil esquecer o que temos quando nos concentramos apenas no que falta. No entanto, a gratidão é uma perspectiva valiosa que podemos obter ao olhar pela janela da fé. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 nos lembra: "Não andem ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças." Ao olhar pela janela da gratidão, podemos apreciar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos e caros ouvintes, ao olhar pela janela da vida, podemos encontrar oportunidades, compaixão, esperança e gratidão. Que possamos lembrar das palavras do Salmo 121, versos 1 e 2. "Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra." Ao olhar pela janela daquele hospital, Deus me deu a oportunidade de sentir na alma o que realmente tem valor na vida e ter consciência que tudo neste mundo é passageiro. Portanto, que possamos continuar a olhar pela janela da fé e encontrar a presença de Deus em cada momento. Que Ele nos guie e nos encha de sua graça enquanto navegamos pelas muitas janelas que a vida nos oferece. Que Deus abençoe a todos nós e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.